Deus. Amém. Bom dia a todos e todas. Vocês estão bem? Maravilhoso dia. Um culto de pequenos enorme, né? De pequenos grandiosos no reino de Deus, nos céus, espiritualmente falando, graças a Deus. E para a gente continuar assim, na presença do Espírito de Deus, para que Ele seja a razão dessa reunião nessa manhã, eu convido você a ler comigo a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler e falar de um assunto que está em 2 Reis, capítulo 6. Só para ajudar, 2 Reis está logo depois de 1 Reis, tá? Procura aí o que você acha. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 a 7. 2 Reis 6, de 1 a 7. Glória a Deus. Encontraram? Todos e todas? Amém? A palavra de Deus diz assim, neste momento memorável: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado se soltou e caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou a mão, o braço e o pegou. Palavra de Deus para você e para mim. Senta no teu lugar. Graças a Deus, porque Deus é bom, né? Glória a Deus. Mas você já ouviu aqui hoje que todos nós que nos reunimos aqui neste lugar, nesta manhã, somos diferentes em todos os sentidos e todos os aspectos da vida. Em absolutamente tudo nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém, já disse a sabedoria popular, né? Entretanto, tem algo que é comum e que nos une. Tem algo que, apesar das diferenças, como disse a Paloma aqui muito bem, requer que nós sejamos um só. E por isso, aliás, nos trouxe aqui. E esse algo é a igreja. E eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre isso, porque pensa num negócio difícil. Se nós tivermos que escolher uma coisa bem complicada de definir nos dias atuais, essa coisa seria igreja. É muito estranho pensar. Por quê? As pessoas dão o nome de igreja um tanto de negócio estranho, tanta gente falando tanta coisa e se autodenominando igreja, que quando você olha para tudo isso, fica difícil e complicado você definir o que é que significa então ser igreja. Mas isso é um problema, porque para nós, eu e você, é complicado, porque nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos entender, porque nós corremos o risco de fazer parte dessa confusão que existe hoje em dia sobre isso, e não pode sobre o risco de nós não conseguirmos adorar o Senhor, e isso é muito complicado, amém? Então, para começo de conversa, esse negócio todo surge com o cristianismo, igreja é coisa nossa. Antes não tinha nada disso, não existia isso, mas é com o advento de Jesus que começa essa questão, e a palavra, só para você ter ideia, que nós traduzimos na história como igreja, é a tal da eclesia, que você já ouviu em algum lugar, e eclesia é originalmente uma palavra grega, né, da cultura grega, porque inclusive o cristianismo e o Novo Testamento foi um texto escrito em grego, e essa palavra grega era para definir as pessoas que atendiam um chamado e saíam das suas casas para se reunir em algum local para discutir sobre algo que era relevante para todo mundo. Aliás, essa era uma prática dos gregos, e eles faziam isso muito, Saíam de casa para ir, por exemplo, na praça, nós vamos aprender isso quarta-feira, para se reunir em uma assembleia e discutir e participar de um assunto que era importante para todo mundo, que era comum. Então, eclesia
Era isso no início na palavra, a origem da palavra. Bom, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, escolheu essa palavra da língua grega para definir aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que nós estamos aqui, aquilo que o Espírito Santo de Deus, por exemplo, constituiu no livro de Atos, capítulo 2, que nós estamos meditando de quarta-feira aqui, já há um tempo, de maneira muito, muito gostosa, muito legal, né? Isso está sendo maravilhoso. Então, nós estamos pensando, igreja, para a Bíblia, o que que é? Na Bíblia, na origem, na concepção do termo, o que que é? Bom, é uma reunião de pessoas que, na sua essência, são completamente diferentes umas das outras, que não são nada iguais, mas que, veja, elas atenderam ao chamado do Espírito Santo de Deus e saíram das suas casas para ir no lugar ouvir, aprender e se unir e se envolver com algo que é muito mais importante e, aliás, é importante para a vida de todo mundo, algo que é comum. Isso, para a Bíblia Sagrada, é igreja. Em nenhum lugar da Bíblia isso existe para dizer que igreja, por exemplo, não tem nada a ver com lugar. Na Bíblia Sagrada, igreja, por exemplo, não tem a ver com um prédio muito suntuoso, como é na igreja evangélica hoje. Pode ser um prédio suntuoso, pode ser, desde que lá dentro exista a igreja, não é um prédio, ela tem que estar lá dentro. Igreja, por exemplo, na Bíblia não tem a ver com catedrais, como na tradição católica, não tem a ver com templos, por exemplo, como na tradição judaica, e de tantas diferentes igrejas, religiões por aí, com o templo que é tão importante. Na igreja, na Bíblia, não tem nada a ver com isso, mas igreja tem a ver com pessoas diferentes, que atenderam um chamado de sair do seu lugar e se juntar e se unir para se comprometer com o bem de todos, com o bem comum, se comprometer, por exemplo, com o mundo melhor e com a melhora da vida de todo mundo. Isso é a noção de igreja. E é importante que a gente entenda que lá atrás, se isso é igreja, os tempos passam e a gente vai entendendo a igreja do mundo, mas nós não podemos perder essa essência lá, porque senão nós deixamos de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos fazer isso. Então é importante que nós tenhamos que meditar. Por isso, igreja para nós é esse ajuntamento que nós fazemos. Porque nós precisamos entender, existe uma confusão hoje nesse negócio de igreja. Quer dizer, não é para atender, é um ajuntamento que existe aqui, mas não é para atender interesses individuais. Porque é isso que chamam de igreja por aí, né? Você vê um prédio abarrotado de gente reunidos em nome de Jesus, mas se lá dentro todo mundo está pensando no seu próprio bem, é tudo isso. Pode ser um negócio muito legal, mas menos igreja. Porque o propósito da igreja, e por isso a palavra foi escolhida, não é esse. Não é para atender interesses individuais, mas é para atender interesses que servem para todos e todas. Entende a diferença aqui? Isso é muito importante que você pense. Então, ser cristão, ser cristã, é fazer parte disso. Se nós vivemos em um tempo de pessoas que dizem, por exemplo, até que são evangélicas, mas não têm uma igreja, eu quero dizer para você que isso não existe. Porque existe aqui um conflito de termos. Por quê? Porque você tem que entender, não existe um cristão sozinho. Não existe uma cristã isolada em casa, achando que pode adorar Deus do jeito que ela quer. Isso não existe. Porque o que o Espírito Santo de Deus e o que Jesus constituiu foi uma igreja. E igreja é um ajuntamento de pessoas e a gente às vezes não entende isso. E nós temos que entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ser uma pessoa cristã é ser chamado para viver para Deus em comunidade. Entende isso? É uma definição de igreja. Que está na minha compreensão, que estão nos livros de teologia, não, que está na palavra de Deus, na essência daquilo que foi criado pelo Espírito Santo. Ser cristão, então, é viver para Deus em comunidade. Não é possível desenvolver, segundo a palavra de Deus, uma espiritualidade saudável diante de Deus, vivendo isoladamente. Isso não existe. Isso é uma prática do mundo de hoje. Todo mundo acha que, mas eu não vou para a igreja, mas eu oro lá em casa. Sozinho? Sozinho. Eu me tranco lá no meu quarto e oro. Ah, é? Que lindo. Isso não existe. Nós somos chamados para viver em uma unidade, em comunhão, em relacionamentos. Que aqui está o desafio de crescimento. E você precisa entender isso, porque é lógico que problemas vão existir. Por quê? Porque eles precisam existir. Precisa existir, afinal, nós somos diferentes, ué. E onde tem gente diferente, existem problemas. Agora, veja, ninguém é igual a ninguém. E assim, na convivência em comunidade, vão acontecer problemas, porque vão ter conflitos de interesse de pessoas diferentes, sim ou não? Mas o que nós temos que entender e lembrar sempre é que não pode prevalecer o interesse que é só meu.
Aqui está o desafio de crescimento de uma igreja. Não pode prevalecer só o meu interesse, mas veja, senão eu não serei parte dessa igreja, se prevalecer só o que eu quero. Mas tem que prevalecer o interesse que serve não somente para mim, mas que serve para todos e todas que estão comigo. E igreja não é uma obra de indivíduos, é uma obra coletiva. E a gente tem uma dificuldade louca de entender isso nesse mundo individualista que a gente vive. Então, veja, na igreja não pode existir personalismos, não pode existir grandes nomes, personalidades ou pessoas ou personagens muito famosos. Por quê, pastor? Porque grande e famoso aqui é só Jesus Cristo e está acabado, e fora ele aqui, todo mundo é igual, vivendo como um só. Aqui está o desafio. Se você congrega numa igreja em que fulano é muito poderoso e famoso e tal, deixou Jesus de ser o mais importante. E nós temos que compreender essa construção. E por essa razão, eu sempre insisto com vocês, pertencer à igreja e pertencer a essa família da fé aqui que a Paloma leu, é um privilégio, é uma grande bênção para mim e para você precisa tomar posse disso. É uma grande bênção para nós, porque nos inclui em algo muito maior e mais importante do que nós mesmos e os nossos interesses meio pífios, entende assim? Essa é a bênção. Aqui está a questão que é obra do Senhor e nós temos que tomar posse. Por isso também, para pertencer à igreja, só tem um jeito, implica compromisso. Para pertencer à igreja implica posicionamento, porque aquilo que o Espírito Santo de Deus criou e que Ele impulsiona dia a dia e nos chamou para participar, não pode ser qualquer coisa na nossa vida. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser essa bagunça, não pode causar confusão. E por essa razão não pode ser também razão para fazer tropeçar aqueles que não sabem, não conhecem o Senhor. Igreja, não pode. Paulo, por exemplo, diz à igreja de Coríntios, um pouco à frente onde a Paloma leu aqui, que tudo que se faz através do Espírito Santo de Deus, ele que faz, é feito com ordem e decência. Por quê? Porque ele sabe o que faz. O Espírito Santo de Deus não é um espírito de bagunça, não é um espírito de confusão, e nós precisamos estar comprometidos com essa igreja que ele criou, e você precisa tomar posse disso, e quer manter. Por isso nós precisamos entender o que é essa assembleia chamada Igreja do Cristo Vivo aqui na Terra. O que é isso? E é muito importante que você construa, por exemplo, o texto de 2 Reis, eu estava folheando aí uns escritos antigos meus, e lá no tempo de faculdade eu me deparei com ele, e o Senhor já foi falando, mas esse texto de 2 Reis nos ajuda demais a compreender, e principalmente esse texto, essa semana para mim hoje, prova que sim é possível ser uma igreja diferente de tudo que está por aí, que a gente vê e que chama de igreja, e você fala, mas essa igreja é igreja? Não sei, quer dizer, o texto nos ajuda a provar que dá para ser essa igreja, diferente disso que a gente tem encontrado por aí. É possível, sim, ser uma igreja comprometida com a obra que o Senhor quer fazer aqui na terra. É possível. Porque às vezes você vai e descobre, mas é tão grande, mudou, né? Mudou não, mudou. O Espírito é o mesmo, como é que mudou? O Deus mudou? Deus não mudou não. Então, é possível ser essa igreja comprometida assim? É possível. Então, presta atenção aqui. É sim possível viver comunitariamente, em respeito, em harmonia, sendo a igreja que o Senhor constituiu para produzir salvação no mundo. É possível. Esse é o nosso desafio. Com 150, com 500, não sei quantos membros. Esse é o nosso desafio. E eu queria dizer para você, é possível. Porque você olha para essa instituição aí, poderosa, essa instituição rica, cheia de pessoas famosas, focada em dinheiro para burro, cheia de dedos apontados, excluindo quem não faz parte, não é igual ao que ela determinou, e que mais desvia as pessoas do que salva, e você com razão fica desanimado, sim ou não? A gente desanima, mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, entenda, foi o Senhor quem te chamou para sair da sua casa hoje e ser a igreja, é Ele. Foi o Senhor que te chamou para sair do seu lugar e vir se reunir com o povo que deseja aprender, ouvir, abrir a sua boca para clamar o nome do Senhor, se envolver com o reino que Ele quer implantar e fazer tudo isso sendo preenchidos pelo Espírito de Deus, com Ele caminhando à nossa frente. É possível, porque é Ele que nos chama e Ele nos ajuda. E nós temos que ser, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero que você compreenda, o texto que nós lemos aqui hoje, nos direciona e nos ensina que isso que Deus constituiu não nasce pronto.
Não é algo que, pronto, montei. Veja, ele é construído aos poucos. E cada um, e cada uma de eu, você e nós temos participação nessa construção. A igreja não é uma entidade de algumas pessoas talentosas, cheias de... Não, é de todos nós. Essa é a questão que nós temos que entender. E como disse aqui, não é uma obra de indivíduos, mas é obra de um povo. O Senhor chama um povo. O Senhor não quer o céu com ele e você sozinho. O Senhor quer um povo com você. O ministério de Eliseu, por exemplo, que é quem nós lemos aqui, era diferente do ministério do profeta Elias. Elias era um homem de Deus, né? A Kelly leu aqui que é um homem de oração, né, Kelly? Um grande homem de Deus. Mas eu queria dizer para você, Elias era um sujeito meio solitário. Você lê a palavra de Deus em 1 Reis, você entende. Elias era meio solitário e por isso, em muitos momentos, Elias era depressivo. Por exemplo, em mais de uma oportunidade, o Senhor teve que ir lá até Elias e perguntar, Elias, está fazendo o que aí dentro dessa caverna, pelo amor de Deus? Sai daí, que eu quero que você caminhe, eu tenho uma coisa para você fazer. Ele era meio solitário, e tanto quanto, mas Eliseu pediu, quando assumiu o ministério de Elias, ele pediu o quê? Eu quero a capa, mas eu quero unção dobrada, ele diz, eu quero o dobro disso aí que o Senhor deu para ele, eu quero muito mais, e ele recebeu, e Eliseu já era um homem que parece que entendia o que era ser igreja, porque ele tinha muita gente próxima a ele não tinha o ministério sozinho, ele já organizou a coisa de uma maneira diferente, ele entendia isso que é ser igreja, inclusive, assim como o texto fala, ele tinha os jovens e os homens, discípulos de profetas atrás dele, ele ensinando, ele falando, ele constituindo um povo. Maravilhoso. E eu queria que você compreendesse, por exemplo, esses discípulos dos profetas aqui viviam e eram uma igreja. Isso é importante porque viviam comunitariamente, viviam juntos, dedicando-se, a vida deles, dedicando ao Senhor, à obra de Deus. E como nós lemos, eles trabalhavam pelo bem-estar de todos. Eu quero compreender isso aqui hoje com você, para você levar para a tua casa e compreender aquilo que o Senhor preparou para você. Preparou para a tua vida, a igreja que Ele quer usar para ser instrumento de bênção na tua vida. E veja como nós lemos aqui, eles tinham um estilo de vida organizado e estavam sempre sob a direção de uma liderança. Isso aqui é muito importante que você compreenda, porque isso aqui é de Deus. Essas habitações aqui, lá no passado, que Eliseu constituiu, pareciam escolas. E essas escolas tinham um nome lá, era escrito como guildas proféticas, né? E Eliseu parece que organizou lá em Gilgal, em Betel, até parece que em Jericó ele tinha uma também. Quer dizer, ele tinha escolas ali, cheias de pessoas que se dedicavam ao Senhor, para a obra de Deus. E o texto descreve a atitude desses discípulos diante de um problema comunitário. Um problema que afetava a todos, porque eles falavam, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Observa isso como é bonito. A casa dos profetas ficou pequena em relação à quantidade de pessoas que frequentavam o lugar. Fazer um parênteses aqui, Papa Francisco soltou uma homilia essa semana dizendo para os padres, não façam sermões grandes, porque ninguém escuta vocês falando. Fala 10 minutos e 15 que já está bom, porque senão o povo não escuta. Mas eu quero te desafiar a me escutar hoje. Desculpa. Não sou católico, não vamos ouvir em nome de Jesus, amém? Então presta atenção aqui. Esquece lá fora, presta atenção aqui. Diante da dificuldade que era comunitária, ninguém criticou. Ninguém ficou murmurando, ninguém ficou reclamando, mas teve propostas de melhoria. E aí por isso nós lemos, vamos trabalhar juntos e vamos edificar um novo espaço. Por que é que nós não vamos lá no Rio Jordão? Veja bem, lá cada um de nós, olha que bonito isso, lá cada um de nós vamos cortar um tronco para construirmos ali um lugar para as nossas reuniões. Observe que bacana, como é que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus, mas vamos orar a Deus e vamos arregaçar as nossas mangas? Sim, vamos, mas vamos também, presta atenção aqui, nos submeter à direção que Deus nos deu. Vamos nos submeter a ela. E foram fazer o quê? Consultar o profeta sobre o problema que eles estavam vivendo, do aperto, do estreitamento, e o que eles desejavam fazer. Profeta, esse lugar aqui está muito apertado, e nós queremos ir no Jordão cortar árvores e construir um lugar maior. E ele disse o quê? Ótimo, maravilha, joia, adorei. Vamos lá, podem ir. Podem ir. Mas igreja que é igreja é consciente. É consciente, por isso Eliseu ouviu o quê? Eliseu, sozinho não é legal não. Sozinho eu acho que não rola. Você não quer ir conosco? Você não quer ir conosco? E Eliseu, lógico, foi. Presta atenção aqui, observe e aprenda de quem é a responsabilidade quando o assunto é a igreja. De quem é a responsabilidade? Observa isso, é muito importante. Eles foram para a beira do rio cortar madeira para construir um novo lugar, e enquanto cortavam madeira, algo deu errado.
Deu problema, porque o machado que um discípulo usava para cortar o tronco da árvore se soltou do cabo e caiu dentro do rio. E o homem, na hora, olhou para Eliseu e gritou para Eliseu. Ele olhou para o servo de Deus, para o profeta, e gritou: ai, meu senhor, era emprestado. Ele gritou para Eliseu. E é importante que se diga aqui, que você entenda por quê, porque nesse tempo aqui, século VIII e IX antes de Jesus, ferro não era um metal. Aqui ainda os países mais pobres usavam cobre. Cobre é mole. Você não faz um machado para cortar uma árvore com cobre, faz. O ferro só os assírios tinham. Por isso que os assírios viraram a potência que eles viraram, o exército. Porque não tinha ferro. E ferro era alguma coisa nobre, era caro. E você sabe que igreja séria tem uma enorme dificuldade de comprar coisa cara, né? Então emprestou. Emprestou, e glória a Deus. E por isso, para o esforço de fazer a casa de Deus maior, para fazer o lugar maior, emprestou, e por isso o homem ficou desesperado quando ele viu o machado cair dentro do rio, no água abaixo. Parece que o trabalho aqui ia ser prejudicado. Os planos literalmente foram por água abaixo aqui, né? Parece. O trabalhador estava desesperado, mas veja, ele não se desesperou e se entregou ao desespero, ele não se atirou dentro d'água para procurar o machado, não, ele não se moveu e deixou o desespero tomar conta, ele fez o que tem que ser feito. Ele fez o quê? Gritou pela ajuda de Eliseu. Constrói a história comigo, entenda o momento aqui na beira desse rio. É muito importante isso. E ele perguntou: onde é que foi que caiu? Quando ele viu o rapaz gritando, onde é que foi que caiu? E ele falou: aqui. E Eliseu foi lá, numa árvore, quebrou um galho. Oh, aleluia. Quebrou um galho e jogou assim. No lugar que ele falou. E a hora que caiu o galho, diz que o ferro pesado, plup. E ele falou: pode pegar. O homem esticou o braço, pegou o machado, cunhou e foi cortar a árvore, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus mandou para mim e para você nesse dia, glória a Deus. Mas como você já ouviu aqui, esse momento da palavra de Deus nos ajuda muito a construir, a tomar posse daquilo que o Espírito Santo de Deus fez para as nossas vidas e continua desejando fazer de nós aqui nesta manhã. Porque a igreja não é essa cadeira que você senta nesse microfone, a igreja é você, somos nós juntos. Isso que ele quer fazer, diante de um mundo em que definiu que é a igreja se tornou um desafio assustador, porque cada hora você olha para um canto e cada hora uma igreja diferente, de um jeito, e é uma confusão na nossa cabeça, isso é de Deus, isso não é de Deus. Nós temos que entender que diante desse mundo aqui, disso que se chamam de igreja, a palavra de Deus vem e ela precisa entender, e você precisa entender se isso é, ou se tudo isso que nós estamos vivendo é tudo menos igreja, e nós temos que tomar posse disso, e aprender sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou, e nos deixa. E a pergunta boa talvez é: o que é que define eu e você, nós que estamos aqui hoje, e fomos chamados, como parte disso que o Espírito Santo de Deus constituiu na terra? O que é que define eu e você como parte da igreja? O que é que define eu e você como parte disso que foi constituído? Eu pergunto para você: todo mundo é igreja? Todo mundo é igreja? Porque as pessoas acham, né? Não, desculpa, não é. Só porque diz que a igreja realmente é igreja? Desculpa, não estou fazendo julgamento, mas segundo a Bíblia, não. Só porque alugou um salão, colocou umas cadeiras lá e se junta umas pessoas numa reunião, é igreja? Nós temos que nos esforçar para ser igreja. Porque a igreja é um desafio espiritual enorme. Não é porque eu me junto com pessoas, porque eu posso me juntar com pessoas lá num clube, sim ou não? Para jogar truco, né? A igreja também não. A igreja tem que ser construída. Então veja, a igreja não é todo mundo. Aliás, essa reunião aqui não é para todo mundo. Por quê? Porque a igreja é feita por um povo que recebeu um chamado e aceitou o chamado. Igreja é feita por um povo que foi chamado para aceitar Jesus e só Jesus como Senhor da sua vida e mais nada. Porque a igreja é coisa de Jesus. Não é de qualquer outra coisa. Desculpa. Aceitou e só Ele como Senhor da sua vida. Saiu da sua casa para se envolver com algo muito maior do que Ele, o que Ele precisa e o que Ele deseja. Isso é ser igreja. E nós temos que tomar posse disso aqui em nome de Jesus. Porque esse povo tem que se posicionar para não ser enganado. Porque o que tem de coisa por aí, sendo feito usando o nome de Jesus e enganando a muitos, é barbaridade. E eu falo para você, que novidade? Novidade nenhuma. Jesus já tinha avisado que seria assim. Quem já leu aqui, porque já leu, eu sei, Mateus 24, versículo 4 e 5, Jesus disse: cuidado. Ele disse para os seus, os que ele tinha chamado, que aceitaram o chamado: cuidado, para ninguém enganar vocês, pois muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, e que vocês não sejam enganados com isso. Foi o que ele disse, sim ou não? Então qual é a novidade? Nenhuma.
Por isso, eu e você temos que entender para ser essa igreja. Nós temos que construir isso. Não é uma coisa que nasce pronta. Não é porque você foi lá, sua mãe vai, você também vai. Você foi... Não, nós temos que construir. Então a pergunta é o que é que define eu e você como parte disso que o Espírito Santo de Deus quer constituir aqui. E eu vou falar para você algumas coisas. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, o que aqui nos define, é a responsabilidade de alargar o reino de Deus onde nós estivermos. Isso é igreja. Não é porque o templo hoje cabe 150 pessoas, amanhã vai caber 300 aqui, não. Aonde nós estivermos, nós temos a responsabilidade de alargar o reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque o texto que está nos instruindo, principia de uma forma clara, nos versos 1 e 2, dizendo que os discípulos dos profetas reconheceram um problema que estava atrapalhando a todos e todos ali. E eles dizem a Eliseu, como você está vendo, o lugar onde nós estamos nos reunindo contigo é pequeno demais para nós. Eles são minutos. Por que nós não vamos no Rio Jordão e vamos construir lá um lugar novo? Esse aqui é o desafio. E eu acho linda essa atitude aqui, eu acho bonito isso, porque eles poderiam constatar que estava estreito e começar a reclamar. Esse cara chamou, eu vim para cá nessa escola e esse aperto aqui, não tem nem lugar para me sentar. Quer dizer, eles podiam reclamar, eles poderiam resmungar, eles podiam criticar Eliseu, esse cara não faz nada. Mas ao contrário, eles foram até ele sim, mas não para levantar o problema, mas para propor uma solução. Isso aqui é atitude de igreja. Que solução? Vamos alargar isso que Deus nos deu e tem sido uma bênção na nossa vida. Vamos aumentar, vamos alargar, vamos ampliar o que Deus está fazendo. Vamos fazer e alcançar outras pessoas. Às vezes o pastor fala de alguém para vir nascer no culto domingo. Por que você acha? Porque nós temos que alargar. Tem sido uma bênção para você? Para mim tem. Então nós temos que alargar. É obrigação. Eles poderiam simplesmente dizer que não estava bom e transferir a responsabilidade para o profeta. Mas a minha pergunta nessa hora é, de quem é a responsabilidade? Eu não sou missionário, pastor. Você não é cristão? Eu não oro pela minha vizinha porque eu não sou do mistério de intercessão, pastor. Vai morrer seco no inferno, desculpa. De quem é a responsabilidade para a ascensão aqui? Se nós queremos ser neste lugar, a igreja que o Espírito Santo de Deus criou e quer visitar constantemente, nós precisamos entender que nós não podemos nos acomodar com as estreitezas que esse mundo quer nos impor. Nós não podemos de jeito nenhum ser igreja aqui, não, significa que nós não podemos nos acomodar. Ser igreja significa não permitir comodismos diante de Deus, não nos acomodamos. Ah, vou embora dessa igreja porque é apertado. Não, ajuda a aumentar, ué. Participa disso. Esse é o problema aqui deste momento, não cabe estreiteza e limitação naquilo que Deus quer fazer, e por isso o nosso papel é o quê? Buscar melhorar. Igreja que a igreja tem disposição de alargar a obra de Deus, de fazer a obra de Deus chegar na vida das pessoas. Eu e você somos homens e mulheres de Deus, alcançados, chamados pelo Espírito de Deus, então é da nossa boca que tem que partir essa palavra, que alcança a vida de quem está precisando, não é só na boca do pastor no culto lá de domingo não, é na tua também, e a responsabilidade é nossa. O reino de Deus é teu, morar na glória, vai você comigo, vai, e nós somos, eu e você, responsáveis por isso. E eu quero chamar você a essa responsabilidade. Deus conta neste lugar com um povo que sabe, que tem responsabilidade naquilo que Deus quer fazer. Por isso não cabem comodismos, precisamos desejar nos envolver com a expansão do reino de Deus. Você entende isso, sim ou não? Tem gente que frequenta a igreja, e na igreja ele é crente. Mas fora da igreja ninguém imagina. No trabalho, nossa, esse homem evangélico, nossa. Lá na família dela, você está indo na igreja, nossa, não sabia. Ah, mas já faz 10 anos. Presta atenção, em nome de Jesus é importante. O Senhor deseja, meu irmão, alargar os nossos horizontes. E é por isso que tem um texto que eu amo, em Isaías 54, verso 2 até o 4, que tem um desafio lindo do Senhor para o povo dele, o povo de Deus que estava ali oprimido, o desafio maravilhoso, e o Senhor falou assim, alargue o lugar da sua tenda. O Senhor diz, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas lá na frente, amplia em nome de Jesus, presta atenção aqui, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas, não tenha medo, você não será envergonhado, não tema o constrangimento, porque você não será humilhado, glória a Deus.
Povo de Deus que sai para alargar o reino de Deus, não vai ser envergonhado, porque o Senhor vai honrar. Mas o alargar é compromisso meu e teu, em nome de Jesus, amém? Amém. E nessa hora eu já penso, o que é que anda apertado na tua experiência com Deus? O que será? Sua vida espiritual não anda como você sempre sonhou? Ou era uma benção, já não é mais? Não está mais conseguindo ouvir a palavra de Deus e não está conseguindo orar? Sabe o que eu tenho para dizer para você? Não se conforme, alargue, não se conforme, melhore, não se conforme, queira mais de Deus. Por quê? Porque às vezes o que está acontecendo é que você não está entendendo o tamanho do teu Deus, nem o tamanho daquilo que Ele pode fazer na tua vida, você não está entendendo. Você não está entendendo o tamanho do Deus que você serve, e por isso está aí murchando. Em nome de Jesus, presta atenção, não se renda à tentação, eu falei isso aqui semana passada, eu acho, não se renda à tentação de achar que Deus vai fazer no teu lugar, porque Ele não vai. Quem tem que tirar estaque e alargar a tua tenda é você e não o Senhor. O Senhor vai te dar força, bem, discernimento, o Senhor vai botar palavras na tua boca, o Senhor vai te dar autoridade, mas quem tem que ir lá fazer é você, e o Senhor não vai fazer no teu lugar. Peça direcionamento sim, mas vá pedir direcionamento, aprenda aqui, peça direcionamento, disposto a colocar a mão no machado e ir lá largar o que está apertado na tua vida. Quem vai pegar no machado e derrubar a árvore sou você, e é você e sou eu. Deus, constrói não para mim, Deus não vai, se você não for, entendeu? E você precisa entender isso em nome de Jesus. Igreja que é igreja, não senta em cadeira de domingo para assistir culto, não. E ainda vai embora, e achando que, isso aí mesmo, a igreja é isso, eu vou lá, eu não conheço ninguém, não falo quem é. Não, isso não é igreja. Em nome de Jesus, presta atenção aqui. Igreja que é igreja, sai da sua casa. Por quê? Porque o Espírito Santo Deus chamou para sair do seu lugar e se envolver com algo muito maior que produz bem na vida de todo mundo. E é por isso que você está na tua casa hoje. Existe um chamado na nossa vida e esse chamado transforma todas as coisas. E assim a pessoa se envolve, porque sabe que Deus conta com pessoas que têm consciência de que são responsáveis por alargar o reino de Deus. Deus me alcançou, pastor. Lá em casa as coisas melhoraram muito. Tá bom, então agora é hora de alcançar a casa do outro. Deus curou o meu filho, pastor. Então é a hora do seu filho ir lá na reunião do grupo de jovens para mostrar que Deus cura. Está na hora. Deus curou a minha vida, então na hora de você abrir a tua boca no culto, vai dar um testemunho dizendo que Deus cura a tua vida, porque Deus quer curar a vida do irmão também. Em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui. Nós temos a responsabilidade de alargar o reino de Deus, esse reino que Ele tem, que deseja implantar na terra, e que eu e você sejamos esse povo em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas a pergunta é o que é que define eu e você como parte disso que o Espírito Santo de Deus constituiu na terra, que essa se chama igreja. O que é que define? E a segunda coisa, sabe o que define? A disposição de trabalhar comunitariamente, nunca sozinhos, mas juntos, pelo bem comum. Essa disposição de trabalhar junto, para ajudar os outros, isso é que define. Veja que lindo esse texto, no verso 2, diz que diante do problema que era comunitário, da estreiteza do lugar das reuniões, os discípulos não reclamaram, mas fizeram uma proposta para solucionar. Por que é que nós não vamos no Rio Jordão? E aí olha que frase. Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões para todos nós. Observa isso, que maravilhoso. Esse trecho aqui, o trecho da fala, isso aqui me encanta. Por quê? Isso aqui é fala de igreja. É fala de povo chamado, que atendeu o chamado. Vamos juntos ao Rio Jordão, e lá cada um de nós vamos fazer a nossa parte. Entenda isso, que maravilhoso. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo aqui nessa manhã, por que você está aqui nesse lugar. Alguém te chamou para vir aqui, hoje você veio. Você foi chamado aqui para ser igreja. E não é qualquer igreja, não é a igreja que Ele criou, é a igreja que Ele quer abençoar, é a igreja que Ele quer prosperar. Igreja é feita de pessoas que têm disposição de trabalhar junto, de mãos dadas, comunitariamente. Desculpa o palavrão, eu estou de saco cheio de crente achando que faz as coisas sozinho, não aguento mais. Porque hoje em dia a lógica é essa, eu faço o que eu quero da minha vida, do meu jeito, resolvo eu. Pastor, não tem nada a ver com isso. Não preciso de ninguém na minha casa não, orando por mim, porque eu mesmo oro. Isso é igreja, isso não é igreja, desculpa. Todos aqui se envolveram na obra, inclusive sem o Senhor nós não vamos, profeta. Inclusive Eliseu teve que se coçar aí também. E veja bem aqui, com certeza, igreja é lugar de pessoas diferentes, de muitas maneiras e capacidades, mas eu quero dizer para você, tudo que a Paulo leu aqui, não importa. Por quê? Porque quem faz a obra não é a nossa capacidade, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e capacidade aqui tem Ele, nenhum de nós. Quem tem capacidade de fazer aqui é Ele. Quem vai fazer aqui é Ele, e mais ninguém.
E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Por isso, todos nós precisamos, e nós precisamos, todos têm que estar incluídos. Às vezes as pessoas estranham aqui. Você pode assistir um ano de culto nessa igreja, você dificilmente vai ver a mesma pessoa aqui na frente conduzindo o culto. Por quê? Porque essa igreja aqui, a liturgia não é minha, não é, é do Senhor. E porque é do Senhor, Ele chamou todo mundo. E se você quiser participar, pode vir que você vai também. Lógico que tem um direcionamento, lógico que tem reunião, a gente combina, lógico que tem uma liturgia aqui que foi orada, nós oramos por essa liturgia, nós estamos colocando essa liturgia diante do Senhor há 12 anos, e o Espírito Santo de Deus tem nos usado, mas é a responsabilidade de quem? De quem quiser se envolver, e quem está sendo chamado, e a gente chama, e quem quiser se envolver vai se envolver, porque quem faz a obra aqui é o Espírito Santo de Deus, nós temos que incluir todo mundo. Lógico que existem, por exemplo, talentos distintos, e Deus vai usar cada talento no lugar adequado, porque Deus é ordeiro. Eu, por exemplo, se quiser, de todo o meu coração, participar do ministério de dança, não sei se vai ser legal, né, Thalita? Não sei se vai ser bonito. Né? Não vai rolar. Mas tem quem é. E tem aquilo que Deus quer me usar, sim ou não? Imagina o Bill dançando aqui de malha. Cada um tem o seu lugar na obra de Deus. A Paloma leu aqui, leia lá, 1 Coríntios capítulo 12, tem lugar para todo mundo. Por quê? Porque você precisa entender, todas as pessoas são úteis, todo mundo tem algo extremamente relevante para compartilhar na igreja que é Jesus. Ele quer a tua simplicidade, a tua inteligência, Ele quer a tua falta de conhecimento, Ele quer você. Ele não quer o que você tem, Ele quer você. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, meu irmão. Quem conduz culto, quem ora, quem participa dos ministérios, não é uma casta de capacitados escolhidos, mas isso aqui é tudo obra da igreja do Senhor. Tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Tem! Glória a Deus! É nosso trabalho. Aleluia! É responsabilidade minha e sua, nossa, de cada um de nós, trabalharmos para o bem comum da nossa comunidade e do reino de Deus. E às vezes a igreja não entende isso, porque eu estava até comentando com o Pedro, eu conheço igreja, que se você for lá 150 domingos, você vai ter lá 150 domingos, o mesmo presbítero abrindo e conduzindo o culto, e o mesmo pastor pregando, e só ele conduz, chega uma hora que você fala, não aguento mais ver a cara desse irmão. A minha ansiedade é que tenham irmãos aqui, irmãs dispostos a vir aqui pregar no meu lugar, venha. Precisa de ajuda, eu ajudo. Quem me conhece sabe que eu abro isso para todo mundo aqui. Quer dar um estudo de quarta-feira? Venha! Porque a obra e a responsabilidade não é só minha, tem que ser nossa. E lógico que eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha mão, eu vou pregar. Independente de quem quiser, eu vou pregar. Mas existe uma responsabilidade de todos nós. Eu quero que você compreenda isso, meu irmão. Por quê? Porque aqui, e é muito triste eu ver aqui, eu tenho visto com tristeza, gente, e tanta gente, e essa tendência que nós temos nos dias de hoje de querer fazer as coisas sozinhos. É uma tendência do mundo de hoje, vai lá, você consegue, você pode, você é o cara, você é bonitão, você é fofão, você tem não sei quantos mil seguidores na internet, você pode, vai lá e faz, você sozinho. Será que as coisas não têm andado certo por aí, porque você está tentando andar sozinho? Hã? Será que as coisas não estão andando certo, porque você está tentando avançar sozinho, e diante de Deus ninguém avança sozinho? Será? Eu não sei, mas será que a gente não se acha muito poderoso? Eu queria dizer para você, não se ache não. Não se ache tão espiritual que você é autossuficiente, porque você não é. Ai, pastor, mas o Senhor não me dá autoridade. Dá autoridade para ser igreja, e igreja só existe com o povo. Me mostra na Bíblia onde tem uma igreja de um membro só, sozinho, trancado no quarto. Onde é que está? Em nome de Jesus. Tome posse disso, meu irmão, em nome de Jesus. Nós não caminhamos sozinhos. Por isso o meu convite para você hoje é compartilhe com os outros as suas necessidades. Meu irmão, ajude e peça ajuda. Vamos ter essa humildade e ofereça ajuda para os outros. Presta atenção aqui, o Espírito Santo de Deus que nos move, conta com o povo com humildade e que aceita partilhar a sua vida comunitariamente. Por isso o Tiago fala, confessem uns aos outros, ajudem e sejam ajudados, essa é a função do povo de Deus. Isso é que chama-se igreja. Nós abrimos esse culto aqui de uma maneira linda, que a Paloma leu, sempre lembrando que nós somos um só corpo, de Cristo que é a cabeça, nós somos o corpo, e essa analogia que Paulo fala é muito lindo, porque se ele é o corpo, se ele é a cabeça, significa que ninguém está de fora, não é pá?
todos são imprescindíveis, ele diz aqui. É isso que pode. A unha é tão importante. Corta um dedinho da sua mão e você vai ver como dói a cabeça. Dói tudo. Todos são imprescindíveis para Deus. Nós seremos igreja agindo como esse povo aqui, esses discípulos. Eles queriam crescer, eles queriam expandir seu ministério e por isso planejaram juntos a mudança que todo mundo ia participar e aquilo que era necessário. Como comunidade de fé, meu irmão, nós precisamos andar numa mesma direção, nós temos que ir para o mesmo lugar. Nós vamos para o céu, nós não vamos para Santos primeiro, nós vamos para o céu. Porque nós somos comunidade de fé, nós somos a igreja do Cristo vivo, nós temos que andar na mesma direção, nós temos que sonhar juntos. O irmão não tem uma casa para morar, eu sonho a partir de hoje, comigo sonha um povo que ele vai ter uma casa e nós vamos ajudar ele a ter. Eu quero que você entenda isso. O irmão não tem comida na sua casa, mas eu congrego numa igreja, e essa igreja junto vai se unir, o irmão vai comer na casa dele, porque ele tem que comer. Porque nós temos os mesmos sonhos. Nós temos a mesma visão daquilo que a gente quer, é o que eles tinham aqui. Nós temos que orar por isso e nos dispor para o trabalho de alcançar as pessoas em outras vidas. E é isso que Deus entende como a sua igreja. E eu quero que você construa isso no teu coração em nome de Jesus, amém? Porque às vezes a gente pergunta, eu estou aqui nessa igreja, eu vou embora, eu não vou, serve, não serve. Você precisa entender, porque não tem confusão. Porque ele diz, ser a verdadeira igreja do Cristo vivo é sim possível, mas para isso nós temos que entender que essa construção é de todo mundo quem? Todo mundo na rua? Não, todo mundo que aceitou ter Jesus como o Senhor da sua vida, e não é um projeto só de alguns, não é um projeto de hierarquias, não, presta atenção aqui, viver bem comunitariamente, eu queria dizer para você, é possível sim, mas é uma construção de todas as pessoas que estão ali na comunidade, de todo mundo, que nós possamos ser essa igreja, ofertando a nossa vida a Ele, e nos ajudando mutuamente, porque assim o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? Amém. Participando, isso é igreja, e eu quero que você receba isso nessa manhã. Mas continuando, o que é que define você como parte disso que o Espírito Santo de Deus constituiu? Terceira coisa, sabe o que é que diz? O que nos define? É a reverência e o respeito por saber que aquilo que é de Deus não é bagunçado. Estão tentando bagunçar, mas não vai. Aquilo que é de Deus não é bagunçado, e nós temos reverência e respeito com isso. E eu quero que você tome posse disso, porque o texto diz que os discípulos queriam ir, mas para ir, eles foram fazer o quê? Pedir direcionamento e pedir a presença do profeta, sim ou não? E todo mundo foi trabalhar. E enquanto trabalhava, veio o quê? Veio um problema, porque problema sempre vem. Por quê? Um homem que cortava o tronco para a construção, viu o machado se soltando e caindo dentro do rio. E na hora ele fez o quê? Se jogou no rio para procurar o machado, mergulhou. Foi? Ele gritou para quem? Para Eliseu. E ele disse o quê? Ai, meu senhor! Deu ruim. Ai, meu senhor, deu problema. E aqui eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque ele está desesperado, tanto que ele gritou, né? Não dá para dizer que ele não estava desesperado, ele gritou, mas ele não se precipitou, como eu disse, ele não se jogou na água, ele não foi fazer do seu jeito, ele não foi tentar encontrar o machado, não, ele não se entregou diante da tragédia, não, como se a vida acabou, não, agora acabou tudo, não tem mais, não, ele se voltou para quem podia fazer a diferença, ele correu para o profeta e gritou para ele, ajuda aqui. Observa isso. E esse clamor aqui é muito estranho, né? Ele gritou, ai, meu senhor. Eu fico pensando, ele falou assim, ai, agora a gente precisa do senhor, profeta. Deu ruim aqui, ajuda aí, né, Marcelo? E eu acho isso maravilhoso, porque a verdade é que Eliseu aqui nesse momento representava o quê? Para eles a presença de Deus naquele projeto de construção. Eliseu era esse homem de Deus. E essa atitude aqui, nela, eu encontro muita reverência. Nessa atitude aqui, sabe o que eu encontro? Que anda em falta? Respeito de quem sabe que as coisas de Deus não são bagunçadas, não. Pensa comigo aqui. Imagine se os discípulos chegassem à conclusão que está apertado, não está bom o lugar, e vamos orar a Deus. E um levantasse no meio e falasse assim, eis que te digo, o Senhor mandou te dizer que nós temos que arregaçar a manga e ir fazer alguma coisa. Glória a Deus, vamos. E se eles não pedissem o direcionamento e a presença de Eliseu? Eles iam para a beira do rio? Iam. Eles iam cortar lenha? Iam. Eles iam fazer algo? Iam, sem problema. Mas e quando o machado caísse lá no fundo da água, eles iam fazer o quê? Pular na água e morrer afogado? Eles iam fazer o quê, meu irmão? Presta atenção. Essa realidade aqui, a palavra, presta atenção aqui.
revela que igreja não é bagunça, porque muita gente acha que tudo é igreja, que tudo é a mesma bagunça. A obra aqui é coletiva sim, mas tem ordem, tem decência e tem maneira certa das coisas acontecerem naquilo que é de Deus. Deus não é bagunçado não, Deus não é de qualquer jeito não. Obra de Deus não é obra de indivíduos, é de um povo, mas é um povo que se submete com respeito e reverência pela condução e pelos métodos do Senhor. E nós temos que tomar posse disso. Se você não honra aquilo que o Senhor colocou na tua vida, você vai honrar o quê? E nós temos que tomar posse. Talvez o grande drama da igreja de hoje é uma igreja cheia de gente que acha que pode ir para lá fazer o que acha melhor. Esse é um problema da igreja de hoje. A condução da vida é do jeito que eu acho melhor para mim, pastor. É do jeito que cada um acha que é melhor para a sua. Eu acho que tem que ser assim. Mas você acha o quê? Você não acha nada. Eu acho o quê? Eu não acho nada. Eu desafio alguém que já foi aconselhado por esse que vos fala aqui, que não usou a palavra de Deus como referência de um aconselhamento. Porque eu não acho nada da sua vida, quem acha é Deus. E tudo aquilo que eu disser para você tem que vir da boca de Deus, porque se não vem, você pode chutar. Porque não serve para você. E eu quero que você tenha. Eu quero até pedir desculpa aqui, mas eu preciso dizer: igreja não é essa bagunça que estão dizendo que ela é por aí, não. Porque é uma bagunça. É um samba do crioulo. Falta reverência. Falta respeito com aquilo que Deus quer fazer. Falta respeito. Desculpa. Quem diz como tem que ser aqui, não é você, não sou eu, não somos nós, mas é Ele. Igreja, meu irmão, não é bagunçar, não é segundo a vontade e o interesse de algumas pessoas, não pode. Igreja cresce, e o irmão que dá o dízimo maior, ele diz como é que tem que ser. Lá no inferno, aqui não. Aqui não, pode levar embora o seu dízimo, aqui não. Porque aqui quem diz o que tem que ser é o Senhor, não sou eu, nem você, nem o seu dinheiro. E eu quero que você tome posse disso, porque isso é medida de igreja. E nós temos que tomar posse disso. Porque é igreja isso, o nome disso é igreja. Aleluia. Não é segundo o interesse de alguns, tem que servir para todo mundo, tem. Mas não tem bagunça. E aí eu pergunto para você, tem liderança? Tem sim. Tem liderança? Tem sim. Por quê? Porque não existe confusão naquilo que é de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Porque Deus sabe o que Ele faz. Nós não temos cargo aqui nessa igreja. Graças a Deus por isso. Mas nós temos liderança. Dada por quem? Pelo dom. Quem deu dom? Foi a igreja. Quem deu dom foi o Espírito Santo de Deus. Se o irmão tem dom para estar diante de algo, ele está lá no ministério. Se não tem o dom, está lá fazendo o quê? Matando os outros? É isso? Quem dá o dom aqui não sou eu. Quem diz que tem liderança aqui não sou eu. Quem diz que tem autoridade aqui não sou eu, é o Senhor. E Ele vai usar aquele que tem o dom e o talento para exercer no ministério. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. E é por isso que você não pode admitir, nunca, confusão e engano tinha na Torre de Babel. Aqui não, Salomão. Aqui nós nunca podemos admitir gente querendo dizer que eu acho que isso é de Deus. Aqui ninguém acha nada. Eu não acho nada, você não acha nada. Não acha. O que a gente diz aqui tem que ser de Deus. Por quê? Porque nós nos submetemos e só pregamos a palavra de Deus. Então tem que ser dele. Tudo que precisa ser feito aqui tem que ser de Deus e só. O dia que esse que vos fala alguma coisa para você, você fala, será que isso é de Deus? Se tiver dúvida, se você for na Bíblia e falar, não é isso que está escrito que o pastor falou, pode questionar, porque não é de Deus na tua vida, não receba da minha boca, não receba. Não receba. Porque você tem que ter esse discernimento, porque o Espírito que está em mim está em você, meu irmão. Está em você, minha irmã. E você tem que tomar posse disso. Essa autoridade que está aqui tem que estar aí também você. Lógico, cada um exercendo o seu dom no seu lugar. Não tem problema. De forma ordenada, de forma correta. Mas tem que estar na palavra de Deus. Cuidado com esse alerta de Jesus aqui. Gente que quer se passar por ele, mas quando abre a boca não prova que é dele. Cuidado com isso. Porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, ele diz. Não é mais Jesus que diz. E não prova por quê? Porque não está na palavra. O que é que testifica? É a tradição da igreja, Assembleia de Deus, da igreja católica, é a tradição que é? Que tradição? Que inutiliza o que o Espírito inspirou. Morra você com a sua tradição, não estou interessado, desculpa. Eu já vi tradição matando muita gente na igreja, já tentaram nos matar, eu e a minha família dentro da igreja, com tradição, com doutrina. Vai morrer você, eu não vou não, eu vou embora. Em nome de Jesus, sim ou não? E nós temos que tomar posse disso, cuidado com isso, porque, cuidado com o engano. Porque a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, não tem um espírito de confusão, né? Cuidado com o engano, porque aqui a igreja não é lugar de engano, aqui é lugar de tudo às claras, tudo límpido, tudo que está, tudo feito na luz do dia.
Quem estava aqui na outra quarta-feira viu o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, e ele confrontou um cara, e o sujeito dizia que ele era filho de Jesus. Eu sou filho de Jesus. E ele ia lá fazendo tudo que ele fazia em nome de Jesus. Ele ia fazer o quê? Magia. E Paulo olhou aquilo e falou, o cara está fazendo mágica em nome de Jesus? Diz que ele enganava, quer dizer, o cara está usando de engano, usando o nome, magia, como assim, magia em nome de Jesus? E Paulo não afina, ele fala, filho de Jesus, é filho do diabo, é o que você é. Filho é do diabo e não de Jesus. E cala a tua boca, e o homem não falou nunca mais. E glória a Deus por isso, e nós temos que saber disso, irmãos. Esse discernimento está na palavra de Deus, tem que estar em nós. Se nós queremos ser igreja de Jesus, nós temos que renunciar a essa bagunça que andam chamando de igreja por aí, em que ninguém respeita e tem reverência por aquilo que é de Deus, por aquilo que o Senhor nos deixou aqui como um pedido de santidade, porque a igreja é lugar de santidade. Pastor no público pegando o nome de Deus, adulterando lá, que inferno, isso é o capeta usando a igreja, o que chamam de igreja. Isso aqui é lugar de santidade. Tem uma frase bonita de John Wesley, quando você se converte, a conversão tira você do mundo, mas a santidade tira o mundo de dentro de você. Santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, desculpa. E nós temos que tomar posse, essa bagunça aí, que chamam de igreja, não, é tudo igual, pastor, é de Deus, eles oram lá. Eu passei a minha vida dentro do terreiro de Umbanda, orando Pai Nosso, rezando Pai Nosso, e eu achava que aquilo era de Deus, cego, surdo e burro, porque rezava o Pai Nosso é de Deus, e a nossa vida indo para o ralo, né, afundando, uma miséria, escravidão, e bebida, e o casamento um lixo, né, cadê Deus nisso? Não vi nada, mas rezava o Pai Nosso, desculpa, a gente também aqui ora o Pai Nosso, né, toda segunda-feira, mas nós oramos diante dele, nos submetendo à vontade dele, fazendo o que ele espera de nós, o quê? Orando pelos outros e não por nós mesmos. Eu quero que você entenda a diferença de, querido, não é tudo de Deus, não. Eu sei que é de Deus. Eu e você estamos nos definindo nessa manhã como a igreja do Cristo vivo. Esse é o chamado. E por isso nós não aceitaremos que façam essa bagunça com o santo nome do nosso Senhor, não. Aqui todo respeito é pouco e toda reverência não é suficiente, porque Ele é santo. Amém? Ele é santo. E todo mundo que vier aqui pegar esse microfone tem que saber que está falando em nome de alguém que é santo. E não é qualquer coisa não, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenham paciência comigo que hoje está estranho, está demorando. A pergunta é o que é que define que eu e você fazemos parte disso que o Espírito constituiu, quarto lugar. Sabe o quê? É o reconhecimento de que nada nessa vida é somente nosso. Nada nessa vida é somente seu. Isso diz se você é a igreja. Observa aqui, o homem perdeu o machado, e ele gritou na hora, ai meu Senhor, era emprestado. Era emprestado. Interessante aqui que a ferramenta usada para cumprir os desígnios de ser igreja, daquilo que Deus esperava, era emprestada. Isso para mim é um desafio enorme. Desafiador isso aqui, porque a Bíblia afirma, sabe o quê? Que tudo que vem de Deus para a nossa vida, Ele nos dá, Ele não empresta. Deus não te empresta nada, Ele dá tudo. Por isso, tudo que Deus, sabe por quê? É na dimensão da graça, e quando é de graça, Ele dá. Você pagou? Se Ele não pagou, Ele te deu, de graça. Eu acho muito desafiador isso aqui, presta atenção aqui, você não compra, Ele dá. E eu chamo a tua atenção para essa ferramenta que era emprestada. Porque isso aqui, o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer, é que ainda que Deus tenha nos dado todas as coisas que nós precisamos, inclusive nos deu a própria vida, nós temos que viver nesse mundo como se nada, inclusive a nossa vida, nos pertencesse. E por isso sim, é emprestado. Ele te deu, mas não pode ser seu, só. Observa isso, que lindo. Alguém que deseja ser da igreja do Cristo vivo, tem que viver como se nada fosse só seu. Eu acho isso maravilhoso. Existe um conceito bonito na lógica da palavra de Deus, que tem gente que prega sobre a mordomia, né? Para pregar sobre oferta. O conceito da mordomia é que Deus me deu tudo para que eu possa considerar que nada é propriamente somente meu, né? Por quê? Porque um mordomo é alguém que vive e usa aquilo que não é seu, que faz aquilo que não é propriamente seu. Quer dizer, nada é propriamente meu, mas tudo é oportunidade da graça de Deus que eu possa servir. Esse é o conceito da mordomia, é bacana isso, eu gosto disso. Mordomo cuida do que não é seu. Isso é importante. Por quê? Porque quem acha que tudo é seu, é meu, não gosta de partilhar com o outro que é meu. Sim ou não? Aqui está essa miséria, esse maldito conceito de posse, né, do capitalismo. Posse é minha. Se é meu, é meu. E se é meu, não é seu.
Deus me deu, então é meu, tá? Tira o zóio. Isso é um problema. A posse sempre vai ser egoísta, ou não? Apegado. Por isso aquilo que Deus nos dá, nós temos que encarar como se fosse emprestado mesmo, e não tomar posse do que Ele nos deu, achando que é só nosso, porque não é. Você precisa entender esse negócio do que Deus põe na tua mão, porque se a gente se entender isso, a gente não consegue. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Quem age assim, achando que nada é somente seu, costuma cuidar de tudo com mais zelo, sim ou não? Não é meu, vou cuidar, né? Vai que quebra, vai que cai dentro do rio, vou cuidar direito. Cuida das coisas com mais responsabilidade e, acima de tudo, aceita partilhar com os outros, porque não é só meu. Quem trata o que Deus lhe deu, não como posse sua, mas como se fosse emprestado, aceita abençoar o irmão com aquilo que é e com aquilo que tem. É muito importante isso, porque isso diz respeito à igreja, porque é verdade que Deus nos dá todas as coisas, sim, mas é verdade também que Ele disse em Mateus 10, versículos 7 e 8, eu estou dando para vocês autoridade agora. Jesus disse para os discípulos, vão e façam a obra, preguem sobre o reino de Deus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, porque de graça vocês receberam, e de graça vocês têm que dar para os outros. Vocês não pagaram nada por isso, vocês têm autoridade, então vai lá dar, de graça, cobra quanto? Nada. De graça receberam, de graça deem. Deus deu de graça, então é teu, só teu. É teu para você usufruir, mas se você acha que é só teu, você não vai partilhar. Você não vai dar para ninguém, você não vai, presta atenção. Por quê, pastor? Porque tudo é dele, meu irmão. Tudo que você tem vem dele. Você pode não acreditar em mim, você acha que veio da tua capacidade, do teu emprego, da tua escola. Meu irmão, tudo vem dele, tudo pertence a ele, somente a ele. Presta atenção aqui, igreja que usa tudo que ele colocou nas suas mãos para glorificar o nome, se chama igreja. Igreja é aquele que pega o que Deus nos dá, para glorificar o nome dele na terra. O nome disso é igreja, amém? Entenda que você nunca recebe algo da parte de Deus para ser só seu. Ai, pastor, mas Deus não está me abençoando. Será por quê? Por que será? Nunca pode ser só seu. Você não recebe uma bênção para trancar na gaveta com 7 chaves, não. Deus quer te abençoar, e Deus vai abençoar a vida, a tua, para quê? Para alcançar a vida dos outros, é para isso que a bênção existe. Não para você ir para Cancún, porque eu também quero ir, mas eu vou para Cancún e antes eu abençoo um monte de gente. Você entende isso, sim ou não? Ele te abençoa para isso, essa é a função da bênção, e nós temos que tomar posse disso, e assim, se assim for, pode ficar escrevendo, porque ele vai te abençoar, a bênção vai vir, mas vai vir na mão daquele que sabe que vai usar aquela bênção para o seu benefício, sim, mas para alcançar outras pessoas. Tiago diz que nem orar a gente sabe, porque a gente ora para o nosso próprio benefício, e a gente ora e não recebe. Em nome de Jesus, amém? E vou acabar para você não ficar triste, porque já está tarde, eu estou tomando teu tempo hoje, mas o que é que define eu e você como parte disso que o Espírito Santo Deus constituiu? Em quinto e último lugar. Você não ficar, retoma aí a atenção. O que é que nos define? Quinto lugar, a convicção de que se problemas fazem parte, quando nós aceitarmos ser essa igreja de Jesus, nós vamos presenciar milagres, não se preocupe, afinal o verdadeiro dono da igreja vai caminhar conosco. Essa convicção que você precisa ter, problema vai acontecer, pastor? Vai. Problemas existem, problema faz parte, mas eu sou igreja, e se eu sou igreja eu vou ver milagre na minha vida, porque o dono da igreja comigo está. Você precisa entender isso. Jesus não disse em nenhum momento que você não teria aflição, que você não teria problema. Aliás, o texto diz que a igreja estava sendo igreja aqui. Eles estavam exercitando, porque faziam tudo direcionado, certinho, tudo na bênção, com a presença de Deus, sob reverência, mas o problema veio porque o machado foi perdido. Tudo que eles precisavam para construir, perdeu. E nessa hora, a igreja tomou a decisão certa. Fez o quê? Buscou ajuda no Senhor, Porque é isso que a gente faz. Por quê? Isso me lembra, querido, mesmo que se você buscasse essa igreja, não se engane, nós não estamos livres de problema, porque problema faz parte desse mundo, e é no mundo que você vive. Você não é marciano. É aqui que você mora. E aqui o que não falta é aflição. E Jesus diz, vocês vão ter aflição. Mas calma, porque eu vou vir e o milagre vai acontecer. E essa aflição vai cair por terra em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse disso.